Graças e paz. Amém. Então não me liguei, achei que ia ter algum aviso. Fui pego aqui no susto. Mas graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus pela presença de cada um. Gostaria de saber se temos algum convidado nesse dia especial. Nós temos um presente para você que veio pela primeira, segunda ou terceira vez. Levanta a mão, por favor. Não é para constranger, é só para você receber o nosso presente. Glória a Deus, temos visitantes aqui. Seja muito bem-vindo. Nós temos no final do culto uma sala preparada para você que nos visita, tá certo? Chama Sala Zoom. E a gente quer dar uma olhada mais perto aí, para a gente saber quem você é. Você não é apenas um número aqui nessa igreja, mas nós queremos te conhecer bem de próximo e você vai conhecer também um pouquinho da semente. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para Deus que trouxe esse visitante aqui para a gente. Amém? Aleluia. Vamos ver aqui. Dia dos Pais. Deixa eu ver se eu já me soltei aqui. Amém. Não estou puxando nenhum cabo. Glória a Deus. Igreja, como é que vocês estão? Estão bem? Um dia abençoado. Para mim foi um dia maravilhoso. Recebi uma cesta logo cedo. Obrigado, minha esposa, minha maravilhosa esposa, meus filhos que me deram presente. Eles são os maiores presentes. Amém. Glória a Deus por isso. Almoço maravilhoso. Quem esteve aqui com a família aí, Dia dos Pais, quem teve esse privilégio, né? Porque não é para todo mundo, glória a Deus. Então que bom que a gente está aqui com o coração alegre, com o coração cheio. Então em nome de Jesus, vamos continuar com alegria no nosso coração. Agradecer, nós vamos continuar nesse assunto de paternidade, não qualquer paternidade, mas a paternidade que vem do alto, uma paternidade que vem do nosso maravilhoso Deus Todo-Poderoso, amém? Fecha teus olhos, se prepare para o que Deus tem já preparado para nós, amém? Você crê nisso? Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, como um bom Pai, nos prepara não qualquer coisa. O Senhor não nos prepara apenas migalhas, o que sobra. Mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um Pai tão incrível, que planeja, que prepara aquilo que é perfeito para nós. A tua palavra diz que tu és um Pai perfeito. E nos encoraja a ser perfeito como é o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra que nós não somos dependentes dos exemplos de Pai que nós tivemos na nossa vida, por melhores que eles sejam. O Senhor é o Pai perfeito. Então desde já, Senhor, eu quero que o Senhor abra os corações, as mentes, e que o Espírito Santo esteja convencendo o espírito de cada um aqui, de que sim, nós temos um Pai perfeito, e que em nome de Jesus, nós vamos muito em breve estar morando lado a lado com esse Pai maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte de uma família também, Senhor, e que esta família esteja crescendo, Senhor, não apenas em números, mas que essa família esteja crescendo em semelhança, em imagem desse Pai tão maravilhoso. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Olha que frase legal. Isso eu andando no Instagram, né? Aproveitando aí esse domingo. Minha mãe que postou. A frase diz assim, ó. Não é nada de Bíblia não assim, mas concordo plenamente. A figura paterna é tão importante que Deus escolheu se revelar como Pai. Veja isso, a figura paterna é tão importante que Deus escolheu se revelar como Pai.
Ele poderia ter escolhido várias e várias analogias, inclusive, claro, ele utiliza outras formas, mas uma das principais é que ele se revela como Pai. E aí, olhando rapidinho, eu sei que todo mundo aqui sabe o que é um pai, mas veja, quando a gente olha para a palavra em si, no dicionário hebraico, ele traz alguns conceitos. Ele apresenta o pai como aquele que assume a responsabilidade de nutrir, proteger e sustentar uma família. Olha que interessante, não é apenas a parte do sustento que a gente está tão acostumada, mas ele fala em nutrir, em proteger também. É um pai completo. Se a gente for olhar também para o mundo, de modo geral, a figura de pai, ela pode ter vários sentidos. Uma coisa é o pai aqui no Brasil ocidental, aqui, né, influenciados aí mais aqui para o lado oeste do mundo. Outra coisa é você ter o conceito de pai, sei lá no Japão. Pai é outra coisa lá. Uma coisa é o pai lá na África, ali subsaariana, onde tem mais deserto, é quente com a molesta. Ali o pai também tem outro significado, que vai ser totalmente diferente do que significa um pai ali na Rússia, gelo com força, menos 60 graus, os usos e costumes são totalmente diferentes, as formas de se relacionar acabam transformando a figura de pai totalmente diferente de um canto para o outro. Então, se eu for perguntar qual é o conceito de pai que é o correto para o mundo, aquela máxima que eles vão dizer é: não existe uma verdade absoluta. Não tem como, é muita coisa envolvida, muitas informações, muitas possibilidades, muitas responsabilidades diferentes. A gente não vai conseguir dizer, a gente não vai conseguir. Mais do que isso, mais do que apenas de lugar para lugar, mais do que geograficamente falando, se a gente for para o mesmo país, pensa o Brasil. Eu nasci em Roraima. E aí, alguém sabe onde fica Roraima? Aula de geografia aí. Roraima ali pertinho, né? Perto do Acre. Escutei alguém falando assim, Acre. Eita, aula de geografia em nome de Jesus. Roraima, não é Rondônia, hein? Não é perto do Acre, é bem mais para cima, gente. Roraima fica ali, lado a lado com a Venezuela. Minha mãe, praticamente, meu pai encontrou ela ali com os Yanomamis. Não é verdade, mãe? Não, não é verdade. Ela é quase índia, não é verdade. Gente, mas uma família ali no norte, com certeza vai ter uma forma de ser pai diferente ali em Pato Branco, lá no Paraná, influenciados ali totalmente pelos imigrantes. Mais ainda, numa mesma cidade, todo mundo em Parnamirim. Será que todo mundo em Parnamirim vai ter o mesmo conceito de pai? Mais ainda, vamos colocar um zoom maior, dentro de uma casa, na mesma casa, está lá, um pai, uma mãe, 3 meninos, como foi o nosso caso, 3 meninos homens, os 3, será que eles vão ter o mesmo conceito de pai? É muito provável que não. E isso, meus irmãos, supernatural, está tudo ok quanto a isso. E ainda existe aqueles casos, né? Isso eu estou falando de um caso em que tive meu pai durante alguns anos. Ele acabou falecendo um pouco cedo, né? Quando eu tinha 17 anos. Mas ele foi um pai presente. Tive um pai.
E ainda há aqueles casos de pessoas que nem tiveram um pai. Ou o pai se mandou, ou o pai acabou falecendo, ou ainda teve um pai ali na casa, mas era um pai que era o mermim que não ter. A gente sabe que acontece isso, infelizmente, né? Então veja como os conceitos eles podem mudar de lugar para lugar, de país para país, na mesma cidade, de bairro para bairro, na mesma casa. A gente sabe que tem pais, lembra daquela história de Jacó e Esaú? Um preferido, o outro que ele escanteava. O próprio Jacó depois amou mais o filho dele mais novo, porque era o caçula. Então imagina, o preferido acha o pai uma coisa, os outros mais velhos já acham o pai outra coisa totalmente diferente. Então percebam, se a gente for colocar o conceito de pai pautado naquilo que você viveu, naquilo que você viu em algum lugar do mundo, vai ser extremamente relativo, vai ser incompleto, igreja. Nessa noite, como eu não quero trazer nada da minha opinião, em nome de Jesus, nesse púlpito aqui não sai achismo, não sai o eu acho que, mas desse lugar nós queremos que saia apenas o que Deus disse, assim diz o Senhor, amém? Só isso. Por mais simples que seja, por mais às vezes difícil que seja, mas nós queremos trazer a paternidade de Deus, e ela se encontra totalmente disponível na palavra dele, amém? Então a gente vai falar um pouquinho, bem rápido, bem simples, em nome de Jesus. Não queremos trazer nenhum conceito complexo, nós queremos falar do evangelho maravilhoso, um Deus que é Pai, porque entregou o seu melhor Jesus Cristo por nós, amém? Não quero, toda a vida eu quero lembrar, eu não quero trazer aqui uma mensagem que vá simplesmente você sair daqui achando que, nossa, eu estou saindo bem, estou saindo melhor. Não só isso, se você for sair melhor, amém, mas que você saia daqui com a certeza de que o evangelho foi pregado, amém? Então, em nome de Jesus, primeira coisa, não acredite no que eu estou falando, acredite na palavra. Abra por favor sua Bíblia, confira se o que eu estou falando é verdade. Gênesis 1, Gênesis capítulo 1. Vamos falar de alguns princípios, de alguns fundamentos, quando a gente fala sobre a característica de Deus ser Pai. O que isso significa? É muito provável que você já leu, já viu várias vezes as passagens falando que Deus é o nosso Pai. É um daqueles conceitos que estão ali no vocabulário do crente, né? No evangeliquez. Deus é meu pai, aleluia, glória a Deus. Deus não é padrasto, Ele é pai, que bom. Mas o que isso se traduz para a gente? Vamos ler Gênesis 1, os versículos 26 e 27. Olha o que diz. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, aves do céu, o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. O 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Igreja, primeira coisa que nós queremos falar, que saber que Deus é nosso Pai, significa dizer que você sabe a sua origem. Sabe por que isso faz diferença? Tem um dado muito recente do IBGE, que mostra que
nos últimos anos, em média, no mínimo, 150 mil crianças estão sendo registradas sem o nome do pai. Pelo menos, existem anos que chegam ali até mais do que isso. Então veja, a pessoa já não sabe metade de onde ela veio. Ela não sabe ali metade da história dela, metade da ancestralidade dela. Imagina quantas pessoas, isso eu estou falando dos que foram registrados. Ainda tem as crianças que nem registradas foram. Então veja a quantidade de pessoas que estão perdendo o seu passado, não sabem de onde vieram. Elas não sabem. Porque, vejam que é uma questão importante, porque você saber quem é o seu pai, pelo menos biologicamente, você vai começar a compreender algumas situações, como por exemplo, poxa, pelo menos eu sei o porquê que eu tenho essas características. Graças a Deus, meu pai era um homem muito bonito, e eu herdei isso, glória a Deus, amém? Amém, mãe? Minha mãe acha, então, aleluia, minha mãe não mente, glória a Deus. Lindo, maravilhoso, compreendo por que eu sou assim. Por que eu tenho essa característica, essa cor maravilhosa? Por que eu tenho aptidões, por exemplo, como para a música? Eu começo a compreender. Porque eu sei do meu passado, eu sei quem meu pai foi, eu sei o que ele fez, eu sei de onde ele veio, por isso eu começo a compreender quem eu sou. Quando eu entendo de onde eu vim, eu começo a compreender pelo menos um pouco mais de quem eu sou. Em igreja, nós temos vivido um momento de compreendermos quem nós somos como igreja, amém? Isso passa diretamente por você conhecer de onde você veio como igreja. E como nós acabamos de ler, você foi criado à imagem e semelhança de quem? A imagem e semelhança do Deus Criador dos céus e da terra. Isso faz toda a diferença para nós. Faz toda a diferença você entender de onde você veio espiritualmente falando. Porque a partir do momento que você entende que você veio de um Deus perfeito, você também pode ser perfeito, amém? É por isso que faz total diferença. Mas não vou ficar apenas na afirmação de Deus. Vou trazer também a perspectiva de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Então vamos acompanhar aqui, por favor. Abram lá em Mateus 5. Mateus 5, uma das passagens mais famosas, aí, mais estudadas, mais lidas, que é o Sermão do Monte. Já lemos que a palavra de Deus diz que o Senhor, Deus Pai, já falou que somos filhos dele, beleza, já é mais do que suficiente, mas vamos trazer aqui mais argumentos. O Filho, Jesus Cristo, era quem estava falando isso daqui. Mateus 5, o versículo 9, ele fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? Então, o Filho de Deus está te falando. Se você for do povo, da família, dos escolhidos que trazem a paz, que promovem a paz, que são pacificadores, vocês são filhos de Deus. Então nós já temos aqui dois argumentos: Deus Pai, Deus Filho. Mas vamos para o terceiro, vamos ver o que o Espírito Santo diz para a gente? Vamos lá,
rapidinho, Romanos 8, 14 ao 16. Inclusive lembrando, né, Jesus também. Se a gente lembrar de uma das passagens também mais famosas que tem, que é aquela oração. Quando ele fala, vai lá no teu quarto, tranca a porta, ore assim. Como é que começa aquela oração? Como é? O que é nosso? É o Pai Nosso. Jesus, esse foi um dos assuntos mais recorrentes de Jesus. Ele veio para afirmar, para te dizer assim, firme: você tem um Pai. E ele fala isso várias e várias vezes. Se a gente fosse só estudar aqui o Sermão do Monte, ele fala 17 vezes, igreja. Só num sermão. Se eu fosse pregar aqui só as 17 vezes, a gente ia sair daqui de meia-noite e meia, ainda não ter acabado. Mas, vamos continuar. Já falamos de Deus Pai, Deus Filho. Olha aqui o Espírito Santo, o que é que diz? Romanos 8, do 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Igreja, esse daqui, em nome de Jesus, Espírito Santo, testifica nesse lugar. Porque deixa eu te dizer, eu não vim para racionalizar de que você é filho. Não é por uma lógica A mais B que eu quero que você saia daqui e você entenda que Deus é seu Pai. Mas o que eu oro e que eu peço é que o Espírito Santo, esse mesmo aqui que a gente acabou de ler na palavra, ele testifique no seu coração de que você é filho. E isso não vai ser nada que eu fale aqui que vai fazer sentido para você. Não sou de mim, mas é o Espírito Santo que vai te trazer essa revelação, igreja. Em nome de Jesus. Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo falando a mesma coisa. Você é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. No Novo Testamento, há pelo menos 245 referências a Deus como sendo o nosso Pai. Como eu disse, esse foi um assunto fundamental para Jesus Cristo. Fundamental. Ele não veio apenas para cumprir uma obra, ele veio mostrar por quem ele estava cumprindo essa obra. E aí ele veio mostrar que não era por obrigação, mas ele tinha um relacionamento de pai. E aqui, como nós lemos em Romanos 8:15, ele fala que clamamos como Abba, Pai. E aqui é interessante nós vemos que não era qualquer pai. Porque, perceba, a gente pode ter um relacionamento com o nosso pai de muita distância. Pode ser que o relacionamento que você teve com seu pai não tenha sido dos melhores. Pode ser que você não podia nem chamar ele de pai. Pode ser que você, quando escutava o carro lá no portão, você já se tremia todinho. Pode ser que você já ficava em estado de alerta. Eita, meu pai chegou. Pode ser que o relacionamento que você tinha com seu pai era de medo. Não sei. Mas o que ele mostra, e o Espírito nos mostra, é que quando nós dizemos que Abba Pai, era aquele pai que dava total acesso aqui, ó,
no colo dele. Sabe aquele pai, inclusive, para mim é fácil entender isso. Porque meu pai era daqueles que agarrava, pegava e me cheirava. Inclusive ele me chamava com justiça, com os devidos valores corretos, ele me chamava de cheiroso. Não era mentira, viu? Eu sou o filho mais velho, então andava sempre maravilhosamente cheiroso. Era assim que ele me chamava. Ele tinha um carinho, tinha um acesso ali a ele. Ixi, eu me lembro até hoje das noites de quarta-feira que a gente assistia. Ele não teve muita sorte em escolher time de futebol. Ele acabou escolhendo Botafogo, gente. Né? Sofreu. Mas eu lembro que eu estava ali com ele. Quarta-noite, quando tinha jogo segundo ele, do Fogão. Estava ali com ele, meu irmão. Maravilha. Porque eu estava perto dele. A gente conversava. Às vezes o jogo até passava, que realmente o Botafogo não tinha muita coisa para ver. Então, pelo menos a gente estava ali, conversando, trocando. E é esse relacionamento que Deus te convida. Não é o relacionamento de um pai distante, mas o Abba, aquele pai que você pode encostar a cabeça aqui no colo e você vai se sentir seguro, amém? Saber da origem te traz essa garantia. Essa é a primeira coisa. Deus Pai nos garante saber de onde viemos. A segunda é de que nós pertencemos a uma família. Mais uma coisa que também faz parte do evangeliquez aqui do cristão. E glória a Deus por isso, mas vamos abrir, por favor, Efésios 2,19. Efésios 2,19. Por que é importante entendermos que somos filhos? E isso se traduz em termos uma família. Vamos entender. Eu vou trazer duas passagens de Efésios e depois a gente volta para Mateus. Efésios 2:19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que maravilha! É bom ter uma família aqui nessa terra, não é verdade? Mas melhor ainda é ter uma família eterna, uma família celestial, igreja. Efésios 5:1 também fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que privilégio. Vocês podem ser imitadores não de qualquer pessoa. Ei, você pode ser imitador de Deus. Igreja, sabe por que isso é possível? Porque você é um filho amado. Eu só consigo imitar alguém que eu estou vendo. Por exemplo, tem situações que meu filho, o pequeno, Luca, 3 anos, ele fala uns negócios que, meu irmão, como por exemplo, eu fui pegar ele depois da aula, aí a professora perguntou: rapaz, teve um negócio que ele falou aqui, eu não sei se ele ouviu fora, não sei. Ela estava querendo saber se fui eu que ensinei, né? Porque falou que ele estava falando justamente o que eu acabei de dizer. Não sei o que, meu irmão. Não sei o que, véi. Aí ela ficou: esse menino está falando véi? Está falando meu irmão? Aí realmente acaba que a gente fala dessa forma. Levi também fala, e ele escuta muito o irmão. Igreja, só é possível você imitar alguém que você está tendo um relacionamento, amém? E Deus, Ele traz a certeza de que você faz parte de uma família. Não é para qualquer coisa,
é para que você tenha um referencial. Quando você tem uma família, você tem um referencial. Vamos ler Mateus 5,48. Mateus 5,48. Essa é a importância de você ter uma família, porque ao contrário de quem não tem, qualquer forma serve, qualquer caminho serve, mas quem tem uma família tem uma referência, tem uma forma para se espelhar. Mateus 5,48 diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Só é possível você ser perfeito porque o seu Pai também é. Então você tem uma referência, você pode agora ser perfeito porque Ele é perfeito, não é por qualquer coisa. E existem vários estudos, igreja, que já relacionam a ausência dos pais numa maior probabilidade de, por exemplo, se envolver com drogas, se envolver com o tráfico. Já existe o vínculo de maior possibilidade de você ter problemas em estar trabalhando as suas emoções, no seu nível de escolaridade. Existem vários problemas que acarretam você não ter um pai presente. E isso já é realidade nos estudos no mundo que eu digo secular, entre aspas. Imagina você estar andando sem o seu Pai Celestial. Se já é ruim para o mundo não ter pai, imagina para nós que sabemos que somos criaturas eternas. Igreja, você tem um pai, e esse pai te possibilita te dar esse referencial. Você não tem qualquer caminho, você já tem definido qual é o caminho. Jesus Cristo é o quê? A verdade e a vida. Então, meu irmão, você já tem garantido o seu passado, você agora também tem garantido o seu referencial para o caminho, porque você tem um pai. Amém? Então, além de nós sabermos que Ele já garantiu o nosso passado, já garantiu o nosso caminho, agora vamos falar de provisão. Olha que interessante, Salmo 127, 1 e 2, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Igreja, existem pessoas que por algum motivo acreditam que o motivo do sucesso delas está nelas mesmas. Existem pessoas que acham que chegaram onde chegaram pura e simplesmente pelo seu próprio esforço. E aí eu vou dar um exemplo aqui do nível de pessoa que acha que é independente, tá certo? Dá 2 exemplos, mas alguém aqui, levanta a mão, aleluia, quem gosta de um cafezinho? Eita glória! Imagina agora, hein, igreja, um cafezinho, hein Davi? Aleluia! Davi até arrepiou agora. Glória! Tem gente que não consegue nem começar o dia se não for por aquele café maravilhoso, né? E aí, a gente tá hoje em dia, tem gente que já não se satisfaz com um café extra forte, que é cheio de detritos, né? Que é cheio do excesso da torra,
que a gente precisa colocar açúcar, nem sente o gosto do café e não sei o quê. Tem gente que é entendido, né, do café. E aí eu vou te dizer um café aqui que eu lembro que eu vi num filme, eu fui pesquisar rapidinho, gente. Tem um café que chama Kopi Luwak. Olha aí. Tailandês. Desculpa. Indonésia. Não vou, né, passar a informação incorreta. É um café exótico, originário da Indonésia. Olha como ele é produzido, não sei se vocês sabem disso. É um café que é produzido a partir de grãos que são ingeridos e depois excretados pela civeta, um pequeno mamífero noturno. Deixa eu continuar, peraí. As enzimas presentes no trato digestivo da civeta modificam os grãos, reduzindo a sua acidez e amargor, resultando em um sabor mais suave e adocicado, com notas de frutas vermelhas, veja só. Olha aí. O quilo do Kopi Luwak pode chegar a custar milhares de dólares. Vocês entenderam como é que é produzido esse café? Tá lá. Os grãos, não, pode ser que alguém não tenha entendido, vamos. Tá lá os grãos. O bichinho, o mamíferozinho vai lá, come o grão, digere, quer dizer, não consegue digerir tudo, porque o grão vai lá, passa por todo, deixou lá o presente de milhares de dólares. Aí lógico, vem alguém, eu fico imaginando, na verdade, quem é que teve a ideia de pegar um grão que está no meio do cocô do bicho e pensar, rapaz, se eu moer esses grãos, eu acho que dá para fazer um cafezinho. Imagina aí, pequenas ideias, grandes negócios, né? Mas enfim. Então, esse café, o mais caro do mundo. Gente, eu falei isso tudo porque existem pessoas que, se elas quiserem, elas só fazem assim, ó. E ela vai ter um Kopi Luwak na mesa dela. Ela vai ter aquele café e tem que chegar rápido. Então, uma pessoa desse nível que resolve tudo com o seu dinheiro, que resolve tudo com a sua influência, que resolve tudo, às vezes, sei lá, por coerção, por violência, ela acha muito bem que ela não precisa de Deus. Eu posso acordar aqui e ter meu café de milhares de dólares. Eu vou precisar de Deus? Eu vou precisar disso? Pelo amor de Deus. Eu ainda ia falar de outro café aqui, mas basicamente a mesma lógica, só que pelo negócio do elefante. Então, deixa para lá. Gente, prestem atenção. A gente é tão cheio de orgulho que não percebe que, por mais que você tenha um salário maravilhoso, por mais que você tenha a influência de abrir portas, fechar portas, é o Senhor que nos sustenta. E a palavra garante nisso, de que em vão vigia a sentinela, se não for o Senhor protegendo a tua e a minha vida, amém? Meu irmão, eu oro e peço para que a semente esteja cada vez mais cheia de pessoas que não tem problema nenhum financeiro. Eu quero mais é que os empresários sejam cada vez mais produtivos, que tenham cada vez mais possibilidade de abençoar. Você passe num concurso, eu quero que você more na melhor casa, tenha o melhor sistema de segurança possível. Eu oro para que você tenha isso. Mas que em nome de Jesus você não tenha no seu coração a certeza de que você conseguiu tudo isso simplesmente pela força do teu braço. Porque não é. Inútil será bem cedo você levantar, tarde da noite você dormir, não descansar. Porque o Senhor
dar as coisas para os filhos deles enquanto eles dormem, igreja. Então, a terceira coisa que o Senhor nos garante como Pai que Ele é, além do passado, além do caminho, Ele garante também a provisão deste caminho, amém? Próximo ponto o Senhor nos dá uma missão. Ele nos dá um motivo pelo qual seguir neste caminho. Abram, por favor, João 15. João 15, 1. Nós vamos ler 3 versículos para sintetizar. João 15, 1. Depois a gente pula para o versículo 5. Depois para o versículo 8. E diz assim, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O versículo 5 diz, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o versículo 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Igreja, Ele te deu um propósito, Ele te deu uma missão. Esse caminho que você vai trilhar, qualquer que seja, mas que quando o Senhor nos dá um caminho, Ele já deixou claro, tudo o que você faça, quer comais, quer bebais, fazer isso para quê? Para a glória do nome do Senhor. Então Ele não te deu apenas um passado, Ele não te deu apenas um caminho, Ele não vai apenas te manter para qualquer coisa, Ele também te deu uma razão pelo qual andar neste caminho. E para nós finalizarmos, igreja, esse Pai, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que além de ter pensado lá no nosso passado, ter pensado no nosso caminho, ter pensado em como Ele vai te trazer a provisão, além de ter te dado uma missão, Ele te garantiu também um futuro. João 14, 1, 3, abram, esse é o nosso último versículo, abram, por favor, João 14, o versículo 1. João 14, 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus falando, tá, igreja? Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, igreja, deixa eu te falar, pensa no teu passado, pensa no teu pai, tudo que você passou aqui nessa terra, imperfeito, cheio de falhas, como eu sou, como meu pai foi, antes dele o pai dele também. Os pais futuros também serão imperfeitos. Mas nessa noite, Deus diz, eu sou o Pai perfeito. Vocês são meus filhos. E por isso, eu garanto para vocês, não apenas o passado, não apenas o presente, mas está garantido para cada um de vocês, que são meus filhos, o futuro. Você não precisa se preocupar com nada. Você não precisa ter mais medo. Você não precisa mais se preocupar. Porque o Senhor te garante, eu estou contigo. Então, vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Nessa noite, nós queremos que vocês saiam daqui com a certeza de que não está definido o seu destino pelo pai que você teve aqui, mas o seu destino está firmado no Pai perfeito, no Pai das luzes, no Pai celestial.
Pode ser que em algum momento você achou que você não tinha essas opções de dar certo, de ser salvo, de ter cura, de ter perdão, porque o lugar que você estava inserido, a sua família, já teria determinado coisas terríveis. Mas o Senhor diz: se você me seguir, entregar a sua vida, eu te garanto o teu futuro. E é por isso que nós estamos seguros nele. E é por isso que a gente pode cantar assim, ó: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou, diga a ele, igreja. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Diga a ele, igreja. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu lugar seguro, o meu lugar. E em teus braços é o meu descanso. 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 Nessa noite nós temos dois convites muito claros. Muito claros. O primeiro é para aqueles que nunca tinham compreendido de que não são órfãos. Acharam que estavam sozinhos no mundo e que por isso não tinham um futuro. E nessa noite compreenderam de que você tem sim um pai perfeito, um pai maravilhoso, um pai que te garante o presente e te garante também um futuro ao lado dele, amém? Então nesse momento nós queremos sim orar por você que deseja entregar a sua vida não a um Deus distante, mas a um Pai próximo e amoroso.
Um Deus que ama, que protege e que traz um caminho. Mas também um convite nessa noite para aqueles que já estão na igreja. Já estão talvez há muito tempo, mas tinham a ideia de que Deus é aquele pai que só espera o filho errar uma vírgula para lá e dar-lhe uma sandalhada. E eu luto para não ser esse pai para o meu filho. Um pai rigoroso, um pai que só quer que o filho acerte. Deixa eu te dizer, Deus não é esse pai. Deus é um pai misericordioso. Um Deus que atrai com o seu amor, com o seu perdão, com o seu cuidado. Então, para você que já está na igreja também há muito tempo, mas não via Deus como um pai, nessa noite o Espírito Santo te diz: Ele é sim o seu pai. Então feche teus olhos, convida o teu espírito agora, convida o teu espírito que habita aí dentro de você. O Espírito Santo quer te revelar isso nessa noite, de que o nível de relacionamento que nós temos que chegar para saber quem somos é compreender quem Ele é. E Ele é esse Deus Pai maravilhoso. Senhor, nossa oração nesta noite é fazer com que a tua igreja, ela seja cada vez mais a imagem e semelhança de ti. Nós queremos sim crescer em números, mas nós queremos também que sejam mais e mais discípulos teus, que falam como tu falas, que pensam como tu pensas, que agem como tu ages, Deus. E isso só é possível porque tu és um pai que está disponível. Tu és um pai que nós podemos olhar e dizer: é assim que eu quero ser, é assim que eu vou agir. Tu és um Deus próximo, tu és o Deus Abba. Em nome de Jesus, a semente está cheia de filhos de Deus, está cheia de filhos que anseiam pela presença do Pai. E Deus, que em nome de Jesus, aqueles também que hoje decidiram ser filhos de Deus, que entregaram suas vidas, Deus, prepara esses corações e lembra sempre para eles. E nós também como igreja relembraremos: você tem uma família aqui na Semente. Você tem alguém que pode te ajudar. Você tem alguém aqui que você pode, na situação difícil, na situação fácil, a quem ligar, a quem recorrer. Somos essa família. E em nome de Jesus, nós todos poderemos cantar: se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga a Ele: me guarda. Só a igreja diga: em teus braços Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça,
caio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Eu confio em ti, e em teus braços é, em teus braços, em teus braços é meu. Graças e paz, queridos, boa noite. Permaneça de pé, por gentileza, nós vamos encerrar. Só quero destacar um texto que George usou aqui agora no final da mensagem, porque diz muito para nós. João 15:8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu não vou perguntar, porque eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui temos o desejo no nosso coração de glorificar a Deus. Amém? Pois a Bíblia está nos dizendo que para glorificar a Deus nós precisamos dar frutos. E hoje George falou sobre paternidade, muito bem explicado. Dar frutos, fazer discípulos. Amém? É assim que nós glorificamos a Deus, dando frutos, fazendo discípulos. O meu pai não foi como o Genildo, pai do George, que eu conheci muito bem. Genildo realmente era um homem muito carinhoso, um pai muito carinhoso. Na verdade, ele era uma pessoa muito carismática. O Genildo era o tipo de pessoa que você chamava ele para tudo, porque era bacana ter ele perto de você. Era um cara muito carismático, muito bacana mesmo. O meu pai não foi um pai presente, por exemplo. Eu fui entender o que era ter um pai em casa, eu já estava com 16 anos de idade. E com 23, eu perdi o meu pai. Meu pai falece. Então a minha referência paterna, humanamente falando, não é das melhores. Meu pai não foi um pai muito presente. Mas com 25 anos eu conheci o meu pai celestial, o mesmo pai de vocês. E entendi rapidamente que esse pai celestial queria ser a minha principal referência também aqui na terra. E uma das missões que ele me deu foi: faça discípulos, porque eu quero te dar filhos espirituais. E hoje, curiosamente, nesse dia dos pais, eu nunca recebi, além dos meus filhos, Antônio e Luísa, eu nunca recebi tanto feliz dias dos pais, de filhos espirituais, como esse ano. Eu quero primeiro aqui externar que cada um que me deu hoje feliz dia dos pais, que não são meus filhos biológicos, mas que isso faz muito sentido para mim e falou muito ao meu coração. E eu quero dizer para vocês, igreja do Senhor, Deus quer te dar filhos. Deus deseja lhe dar filhos espirituais, e dessa maneira você vai glorificar a Ele. Amém? É dessa forma. Então está na hora, está no tempo de nós assumirmos a nossa posição de paternidade. Amém? Fala de forma geral, isso se aplica ao homem e à mulher. Está na hora de nós assumirmos essa posição. Na verdade sempre esteve, mas isso nunca fez tanto sentido e nunca foi tão claro para essa igreja. Amém? Então você é filho, você tem um pai celestial, e este pai, ele quer lhe dar filhos espirituais. Assuma
esse papel. Amém? Não fuja, não seja um pai, uma mãe desnaturado. Amém? Assuma a sua posição, assuma a sua identidade. Amém? Nossa próxima parada como igreja é quarta-feira, 19h30, aqui no Quarta Dimensão, seguindo a série de mensagens Direção Divina. Pastor Alisson, você já tem o tema, já sabe, de quarta? O tema de quarta, já sabe? Não, ainda não? Venha para cá que você vai descobrir no dia. Amém? Quarta-feira, 19h30, seguimos ali, Direção Divina, uma série de mensagens que vai destravar o seu entendimento em relação à vontade de Deus para você. Amém? Quarta-feira. Domingo, temos culto aqui também, 18 horas, como este, uma reunião de celebração. Amém? O tema da mensagem será turista na sua própria terra. Amém? Não deixe de vir. Amém? Não venha sozinho também, traga um convidado. Nós falamos semana passada que o livro estaria à disposição da série de mensagens Direção Divina. Está aqui, é esse que está aqui na minha mão. Ele está à disposição ali na lojinha, ao nosso lado. Eu não sei o preço, alguém sabe me dizer? 25 reais. Posso dizer a vocês, quando eu comprei o meu, alguns anos atrás, eu paguei 39 reais. Amém? Então, está bastante barato, provavelmente a preço de custo, para que você tenha acesso a esse livro, que compõe a série de mensagens. Eu recomendo, amém? Eu recomendo que você compre. Amém? Vamos orar, vamos encerrar o culto. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui essa noite mais uma vez. Espírito Santo de Deus, obrigado por ter falado ao nosso coração de uma forma tão amorosa essa noite. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor envia o Teu Filho, Ele vem como unigênito Filho de Deus. Mas quando Ele vai à cruz, a partir daí, Ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos outros que estariam por vir, e nós estamos aqui, e essa noite nós podemos lhe chamar de Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado por quão grande sacrifício, obrigado por cada gota de sangue derramada naquela cruz, obrigado porque o Senhor nos escolheu, obrigado pelo seu projeto, o seu plano grandioso de redenção. Muito obrigado, Senhor. No mesmo amor, na mesma paz, na mesma segurança e harmonia que o Senhor nos trouxe até aqui hoje, assim também o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.